A paz do Senhor, meus irmãos, chegamos na lição número 13 da revista Betel, classe dos adultos. Nosso tema é os discípulos de Cristo e a bem-aventurada esperança. Essa lição número 13, ela vem trabalhando uma questão motivacional de rememorar a esperança que temos na questão do arrebatamento, apesar que a lição não coloca essa palavra, que é uma pena, mas a lição vai falar sobre essa bem-aventurada esperança, que é o arrebatamento, porque todo o conteúdo envolve isso. Essa lição, ela não tem um cunho escatológico sobre a questão acadêmica, de aprofundar, sistematizar, mas ela tem mais essa pegada, né, vamos colocar assim, voltada à questão de motivar a igreja, amém? Reanimar, edificar. Dessa forma, nós vamos, nesse resumo que eu estou fazendo, nós vamos falar sim sobre uma questão escatológica, mas não vamos nos aprofundar, porque não é a proposta da lição, ok? Dessa maneira, como a certeza absoluta do futuro transforma a nossa realidade no presente. Então, essa esperança, essa bem-aventurada esperança, ela tem essa capacidade, porque se temos essa certeza, com certeza o nosso presente será transformado na nossa conduta, no nosso caráter, na questão da santidade e diante das adversidades. Dessa forma, nós vamos avançar e eu quero fazer uma reflexão de Hebreus 10, 23, que diz o seguinte: retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Hebreus 10, 23. Primeiro, eu quero pensar o retenhamos firmes, que é uma ação contínua intencional. A esperança exige uma firmeza contra as distrações do mundo. Então, se é para reter essa firme, né, confissão da nossa esperança, é para estar conosco. E se é para estar conosco, nós temos que zelar para não perdermos diante das distrações deste mundo. A outra questão que eu quero pensar é a confissão, uma declaração pública e inabalável da nossa fé. Confessamos a Cristo, cremos nas promessas e ela tem que continuar ecoando no nosso ser, na nossa alma. Não é, já confessei, está tudo certo. Não, ela tem que ser reafirmada, rememorada, para que a nossa convicção seja contínua. E por último, eu quero pensar, fiel é o que prometeu. A base da esperança não é o nosso otimismo, ela não está no nosso otimismo, porque o otimismo está condicionado ao nosso temperamento, ao nosso estado emocional. Então, isso muda, isso oscila. Porém, essa viva esperança, ela não depende de estar tudo bem, ela não depende de ter a questão da ausência de problemas, mas essa viva esperança ela é inabalável, ela é contínua na vida do crente. Amém? Dessa maneira, nós avançamos e aqui eu quero trabalhar um pouquinho sobre a questão escatológica. É claro que nós não vamos aprofundar, porque não é a proposta da lição. O mapa do futuro e a sequência dos últimos dias. Primeiro, vamos nos ater que isso aqui são eventos, ok? Então, a lição, ela fala sobre segunda vinda do Senhor Jesus, mas o conteúdo dela está voltado a arrebatamento. E aí alguém vai dizer, é tudo a mesma coisa. Não, não é, tá? A palavra de Deus, e aí isso baseado na nossa escatologia assembleiana, tá? Não é uma invenção minha ou algo do tipo. Isso eu trouxe da nossa teologia sistemática pentecostal, eu trouxe dos teólogos pentecostais assembleianos, e com isso eu fiz essa síntese aqui sobre esses eventos. Nós não estamos aguardando a volta de Jesus sobre uma questão da sua segunda vinda. Nós estamos aguardando um evento chamado arrebatamento. Por quê?
Porque o arrebatamento é um evento exclusivo para nós, os salvos, os santos, a igreja. E o arrebatamento, ele é iminente, ele vai acontecer a qualquer momento. Essa é a nossa esperança. Com isso, o arrebatamento, ele, além de ser iminente, eu não falei eminente, eu falei iminente, que ele pode acontecer a qualquer momento, ele também é desencadeador, porque a partir do momento que a igreja for arrebatada, acontecerá o desencadear de várias situações ou de vários eventos na terra. Portanto, 1 Tessalonicenses 4, 16 a 18, ele traz o arrebatamento. O Senhor Jesus virá do alto, nas nuvens, e com isso soará a trombeta, os mortos santos que estão dormindo ressuscitarão primeiro, depois nós, os vivos, reuniremos com ele nas nuvens, e assim nós seguiremos, estaremos com ele onde ele estiver. E aí tem a promessa, na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu não teria dito, vou preparar-vos lugar. Então, a partir do momento do arrebatamento, nós somos levados, raptados, tirados com força dessa terra. A partir disso, desencadeia o quê? Vai desencadear o dia do Senhor. E o dia do Senhor, no Antigo Testamento, como também no Novo Testamento, envolve juízos. E o que são os juízos? Períodos de tribulação, períodos de castigo, onde o Senhor derrama a sua ira sobre os ímpios. Então, a igreja subiu, agora inicia o dia do Senhor. E o dia não está condicionado a uma questão de 24 horas, a uma questão cronológica, mas sim está condicionado a eventos que acontecerá. O dia é do acerto. Então, nós vamos ter os 7 selos, Apocalipse 6, 8. Nós vamos ter as 7 trombetas, Apocalipse 8, 11. Nós vamos ter as 7 taças, Apocalipse 16. Dessa maneira, nós temos o dia do Senhor em atuação ou em ação, ok? Depois disso, sim, a volta, a segunda vinda do Senhor. Por que a segunda vinda? Porque agora ele vem à terra. Você só volta do lugar onde você saiu. Zacarias 14, 3 e 4 vai dizer que ele pisará no Monte das Oliveiras e o monte abrirá, ou seja, ele se repartirá em duas partes, em duas bandas. Dessa forma, isso arremete a Apocalipse 19, 11, quando o Senhor vem montado num cavalo branco, cheio de glória, honra, poder e com os exércitos do céu. Dessa forma, ele vem para vencer. Ele vai vencer o quê? Ele vai aprisionar o falso profeta, o anticristo, ele vai aprisionará Satanás e ele estabelecerá um milênio, um governo milenial. Dessa forma, agora sim, todo olho o verá. Apocalipse 1:7, ele vem de forma universal, estabelecendo um reino. Com isso, nós temos esses eventos que não necessariamente estão pautados em uma questão de que é uma grande mistura. Não, é tudo muito organizado. Primeiro, arrebatamento, é o que nós aguardamos. Depois, o dia do Senhor, a ira do Senhor derramada sobre os ímpios que ficaram. Depois, a volta do Senhor Jesus. Ele volta para reger as nações, estabelecer o reino milenial. Agora sim, ele toca seu pé na terra, ele volta de onde ele saiu. Amém? Então, espero que isso fique claro para os irmãos. Não vou aprofundar aqui, porque não é o objetivo da lição. Dessa maneira, nós vamos seguindo e, com isso, eu quero trabalhar a dicotomia entre o terreno e o eterno. Dessa forma, nós temos a questão da esperança terrena. A esperança terrena, ela é limitada
e ela é de existência momentânea. Ela é descrita em 1 Coríntios 5,19 como uma esperança miserável. Se tudo que nós aguardamos é nesta vida, nós somos os mais miseráveis homens da terra. Porém, a bem-aventurada esperança envolve a plena posse da vida eterna, Tito 3,7. Ela é mantida viva e ratificada pelo Espírito Santo, derramado em nossos corações, Romanos 5,5. Então, isso é rememorado, o Espírito Santo está trazendo sobre nós constantemente, e ela garante uma libertação definitiva de todo o sofrimento deste mundo. Então, baseado nisso, nós podemos passar por situações complexas de tristeza, de problemas nessa vida. Porém, ela aponta para a nossa viva esperança, essa esperança, bem-aventurada esperança, ela aponta para o fim de todo esse sofrimento e garante a nós a nossa liberdade. Amém? Seguindo adiante, nós vamos ter, a lição ela vai falar sobre essa questão de manter um capacete da salvação. A esperança como capacete de defesa. Como discípulos, nossa esperança na volta de Cristo atua como uma proteção vital para o intelecto contra o desespero e as falsas promessas do mundo. Nossa mente é a sede das faculdades mentais, emocionais. Então, se essa parte importante, chamada mente, estiver desprotegida, nós perderemos a esperança. O capacete da salvação, ele vem sobre uma questão de que ele é vestido em nós da couraça da fé e da caridade, e tendo por capacete a esperança, 1 Tessalonicenses 5:8. Então, é toda uma parafernália, ou toda uma armadura que vem sobre o crente. Porém, a lição está enfatizando o capacete para proteger nossa mente, para que a esperança não fuja, para que a esperança esteja viva. E aí vem a questão, alicerçados na glória, a advertência para nunca nos afastarmos da esperança do Evangelho, Colossenses 1:23 e o verso 27. Dessa forma, nós temos uma advertência para não se afastar dessa esperança, não assumir outras esperanças ou trocá-las, né? Trocar essa viva esperança, bem-aventurada esperança, por esperanças fúteis ou esperanças que não têm nenhum tipo de credibilidade ou que traga segurança para a nossa vida. Dessa forma, nós vamos avançar no seguinte: a lição ainda fala sobre a 1 Tessalonicenses 4, né? E do verso 14 ao verso 17, ao verso 16. Com isso, a dinâmica de um evento imprevisível. Como se dará esse arrebatamento? O arrebatamento ele vem sob uma questão de imprevisibilidade. Vai acontecer a qualquer momento. Os discípulos perguntaram para Jesus quando aconteceria. E o Senhor Jesus falou: não compete a vocês saber. Compete a vocês aguardar a promessa, aguardar o Senhor e ficar vigilantes. Com isso eu vou ter a questão de 1 Coríntios 15:52. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará. Essa trombeta é uma trombeta de convocação, de assembleia. Essa assembleia é quando o nosso Deus chama todos os crentes, todos os santos, a uma reunião. E vai se dar onde? No arrebatamento. Com isso, nós vamos ter o seguinte: abrir e fechar os olhos é uma questão muito séria, porque no corpo humano, o abrir e fechar os olhos, ele se dá de 100 a 150 milissegundos. É um dos movimentos mais rápidos do corpo humano.
nós temos uma tendência a piscar de 20 a 25 vezes por minuto. Então, é muito rápido. Por isso que o arrebatamento envolve uma questão de rápido. Que poder é esse, né? O poder de Deus, que vai nos arrancar dessa terra numa velocidade tal que de abrir e fechar os olhos, 100 a 150 milissegundos. Isso é muito sério. Então, uma piscada rápida, subimos. E isso é maravilhoso. Então, nós vamos ter a imprevisibilidade. Jesus alertou sobre a vigilância, pois ninguém sabe o dia, Marcos, nem a hora, Marcos 13:33. E aí vem o que? O soar da trombeta. A trombeta soa com uma questão de arregimentar, trazer a assembleia, reunir a assembleia dos santos, né? A ressurreição virá primeiro. A trombeta toca, quem que começa essa sequência de reunião? Primeiro os mortos em Cristo, não são os ímpios, tá? Aqui não são os ímpios. Os ímpios vão ressuscitar onde? Lá no final, no trono branco, onde o Senhor julgará todos, vivos e mortos. Aqui quem ressuscita são os santos, os crentes. Primeiro eles vão ressuscitar, e aí vai haver aquela questão da transformação, né? O que é corruptível se transformará em incorruptibilidade, né? Então, dessa forma, será restaurado, o poder de Deus fará isso. Depois, nós, os vivos, seremos arrebatados, e assim encontraremos com o Senhor Jesus e com os santos já transformados, os que haviam morrido, já transformados com Cristo. E assim, os vivos serão transformados e encontrarão o Senhor nos ares. Então, essa é uma sequência dessa dinâmica do imprevisível relacionado ao arrebatamento. Com isso, nós vamos avançar da seguinte forma: a postura vitalícia do vigilante. Eu quero dizer para os irmãos que tudo isso aqui está na lição, tá bom? Eu faço na sequência do resumo, porque meu objetivo não é entregar para você uma aula pronta, mas meu objetivo é trazer algum subsídio, algo que os irmãos acham interessante colocar na sua aula, tá? Dentro dessa postura, nós vamos ter uma questão, porque o arrebatamento, nós podemos perder ele por uma questão de equívoco fatal. Permitir que a demora, né? Ele não vem. Desde criança eu escuto que ele não vem, que ele vai vir, mas não acontece. Então aqui vem um equívoco fatal. Permitir que a demora aparente da vinda crie, ou do arrebatamento, crie uma letargia moral e nos faça ser dominados pelas distrações. Muitos crentes já não creem no arrebatamento. Para eles, não, eu vou morrer, quando eu morrer eu vou para o céu. Eles não acreditam nisso. E aí pode estar em letargia, né? Ou seja, dormindo profundamente ou mortos, né? Dessa forma, eles podem se perder nos afazeres deste mundo, com as questões desse mundo. E aí vem as ansiedades, essa letargia, ela vai tirando essa esperança do crente em relação ao arrebatamento. Isso envolve santidade, envolve uma série de questões, né? O mandato. Jesus nos exorta a vigiar e orar para não cairmos em tentação. Então, há uma vigilância constante para que a gente possa estar com o caráter iminente do arrebatamento. Esse caráter iminente do arrebatamento, ele exige uma vida em constante alerta. Então, o crente, ele está sempre esperando o arrebatamento. Se o crente deixou de esperar pelo arrebatamento, tem alguma coisa errada. Essa esperança, bem-aventurada esperança, já deve ter sido apagada e substituída por uma esperança falha, fraca e danosa para a alma. Assim, nós vamos nos ater ao grande ponto de inflexão da natureza humana. Como que é isso?
nós vamos ver o seguinte, ó, o que somos hoje? Nós somos o corruptível, imortal. Podemos morrer, esse corpo ele pode se corromper, ele pode entrar em putrefação, mas também nosso caráter, né? Ele pode ser corruptível, né? E aí com isso pode ser que o sujeito ele entre em um declínio ao tempo e ao sofrimento terreno. Porém, no arrebatamento, tragada foi a morte na vitória. Que vitória? Na vitória de Cristo. E o que seremos? Incorruptibilidade e a imortalidade. Isso estará sobre nós. Uma estrutura humana completamente transformada. Nós não seremos anjos, viu? Apesar daquela canção que é muito bonita, mas existe um errinho lá da Shirley Cavalhais que diz que nós seremos como anjos, né? Seremos anjos e serafins. Nós não seremos, seremos igreja, teremos um corpo transformado, teremos um corpo imortal. Amém? E aí, 1 Coríntios 15, 54. Dessa forma, avançamos, e aí vem essa questão aqui, ó, que nós estamos esperando. Essa esperança ela envolve o seguinte: a esperança futura engatilha uma ação imediata. A bem-aventurada esperança não é uma esperança passiva. A partir do momento em que nós nos tornamos nova criatura, a certeza da ressurreição exige três respostas práticas fundamentais em Hebreus 10, 35 ao 39. Primeiro, nós estamos aguardando o Senhor, mas não é de uma questão do berço esplêndido, não. Nós estamos em serviço, pregando o evangelho, ensinando a palavra. Então, não é simplesmente, eu estou aqui aguardando. Se vier bem, não. Nós estamos trabalhando para que outros também alcancem. Né? E com isso tem uma jornada de santificação. Existe algo sobre nós, que temos o quê? Batalhar, juntamente com o auxílio do Espírito Santo, para que a nossa vida esteja em santidade e assim nós possamos aguardar santos, íntegros, né, o arrebatamento. A prova de fidelidade. Virá as lutas, virá as tempestades, virá uma série de ataques, mas nós temos que manter a fidelidade. Mantendo a fidelidade e passando por ela, passamos pela provação, e com isso nós estamos dentro dessa esperança, né? Serviço cristão, jornada de santificação e prova da fidelidade. Com isso, avançamos e nós vamos agora por uma questão da certeza do amanhã, dita o nosso trabalho hoje. Então, baseado nisso, essa certeza ela vai gerar em nós algo no presente, agora. O Senhor identifica o servo fiel e prudente como aquele responsável pela execução da tarefa enquanto ele não vem. E aí vem a parábola lá das minas, né, dos talentos. Esperar e servir são verbos inseparáveis na vida do convertido. Então, nós estamos fazendo a obra, existe um galardão para isso, e com isso, nós não estamos parados. Ele vai vir. Não, é parar, é esperar, mas trabalhando. O servo verdadeiro deve permanecer fiel nesse serviço, até que o seu senhor volte do país distante por onde está viajando. Essa é uma fala de Chaplin. E assim, quando nós aguardamos trabalhando, quando ele vier, ele dará o galardão à igreja, nos dará o galardão do trabalho executado. Ele é fiel para fazer isso. Avançando, nós vamos ter uma questão da santidade, que a santidade é a bagagem exclusiva para a viagem. A lição vai trabalhar sobre a questão da santidade, e a Bíblia é clara: sem santificação ninguém verá o Senhor. Essa é a única bagagem que nós temos que levar. A santidade. Sem esse convite, sem essa credencial, nós não alcançaremos, nós não chegaremos ao Senhor, né? Nós não aguardamos em berço esplêndido, mas
de forma firme e constante. Então, deixamos tudo ali, ó, as obras da carne, deixamos tudo e passamos a exercer a santidade. Ao nos deparar com a revelação das profecias, temos uma eloquente e urgente chamada a uma vida de comunhão estreita com Deus. A santidade é o estilo de vida do verdadeiro cristão, pastor William Barros. Então, sem a santidade, nós não temos acesso ao Senhor. Sem a santidade, nós não chegaremos ao céu de glória, não acessaremos as mansões celestiais. Dessa maneira, a santidade é fundamental para nós levarmos e conseguirmos conquistar o céu de glória. Assim, a prova de fogo da nossa lealdade. Haverá muitas provas. Nós já passamos e passaremos. As dificuldades dessa vida colocarão a nossa esperança à prova. O nosso compromisso está alicerçado em quem Ele é e no que fez por nós. Então, a nossa esperança não está nas questões humanas, não está no nosso temperamento, nos nossos sentimentos, mas ela tem um endereço e ela tem uma pessoa que garante isso, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Portanto, nós cremos nele e ficamos firmes com ele, para ele. Amém? Primeiro, sabemos em que temos crido. Será que isso é uma realidade na nossa vida? Será que a gente sabe disso? Nossos alunos sabem disso? Estamos certos de a quem pertencemos? Isso também vigora nas nossas mentes e corações. Seremos fiéis até a morte para receber a coroa da vida. Isso aqui é algo que eu não posso responder pelo meu irmão, nem meu irmão responder por mim, mas é uma questão de cunho pessoal, onde cada um dará conta de si. E aí, não é só por nós, não é uma garantia em nós mesmos, mas é uma garantia que vem por um auxílio. Deus nos capacita, dá o Espírito Santo, dá a palavra, e assim nós conseguimos manter firmes diante das dificuldades, diante daquilo que sobrevém sobre nós, que nós não gostamos, mas vem sobre todos. Dessa forma, eu quero me ater à anatomia de uma esperança inabalável. Isso também está dentro da lição, não com esse termo, mas faz parte da lição. Nós vamos começar da base dessa pirâmide, que é a revelação nas Escrituras. O que garante essa esperança para nós? A palavra, a Escritura Sagrada. A palavra de Deus é a garantia irrefutável que valida o arrebatamento. A certeza nasce do texto. Então, nós cremos porque está escrito na Bíblia. Se um crente parou de crer que a Bíblia é inerrante, que ela é a palavra de Deus, então acabou para ele, não tem esperança. Né? Não existe essa esperança, né? Para acessar, para chegar ao céu de glória. No meio, nós vamos ter a geração de estabilidade. A promessa cria um amortecedor contra o pavor das circunstâncias imprevisíveis. Então, essa esperança ela vai manter essa estabilidade. Não, ela é um amortecedor que vai o quê? Não deixar a gente cair. E ela é importante. E aí vem o ápice, né, que é o topo dessa pirâmide, que é a produção de alegria. O ápice da esperança, mesmo em tribulações, a glória futura injeta alegria genuína no presente. Então, nós, crentes, passamos por dificuldades, mas nós temos essa esperança. Há sempre um novo olhar, um olhar diferente diante das dificuldades. E quando isso acontece, isso nos diferencia dos ímpios que entram em desespero. Amém? Seguindo adiante, nós temos a âncora invisível no meio da tempestade visível. Né? E aí vem os problemas financeiros, as doenças, tudo isso vem sobre o crente e ao vir sobre o crente, eu quero que os irmãos vejam, os problemas financeiros estão em cima, as ondas, as doenças estão em cima, as ondas, as decepções estão em cima, também as ondas, mas embaixo tem uma rocha, né? Que ela está ali com uma âncora, que é uma promessa infalível, e a âncora
mesmo tudo agitado lá em cima, mas embaixo está bem harmônico, bem tranquilo. Então, nós não seremos abalados, nós não seremos consumidos pelas ondas, mas o Senhor nos sustenta, né, nos contratempos da vida, né, que são inevitáveis, as tempestades violentas, né, quando esse ambiente na superfície é incontrolável, a nossa segurança não vem do barco, mas daquilo a que a nossa âncora está agarrada. Então, o Senhor sustenta, o Senhor nos garante isso. Dessa forma, nós avançamos e aqui nós chegamos ao final e eu quero concluir nesse ápice do nosso resumo: o Rei vem. As aflições do mundo são reais, é verdade, mas a nossa âncora não falha. Hebreus 6, 18 e o verso 19. Compreendendo que tudo é passageiro diante da eternidade com Cristo, prosseguimos com a mente nas coisas do alto, servindo, nos santificando e nos alegrando. E aí vem o hino da harpa cristã: nossa esperança é sua vinda, o Rei dos Reis vem nos buscar. Que essa esperança não saia do seu coração, que você creia no arrebatamento, que acontecerá, que esteja preparado, não esperando passivamente, mas esperando de forma ativa, trabalhando para o Mestre, santificando e se mantendo firme diante das adversidades. Que assim seja, meus irmãos. Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Deus abençoe, que a sua aula seja uma aula que o Espírito Santo possa agir, que você possa ser cheio, que ele enche sua mente, a sua boca, e você possa falar à igreja de uma forma excepcional na didática do Espírito Santo. Deus abençoe, fique com o nosso precioso Espírito Santo. Muito obrigado, meus irmãos.